Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oração pela paz. Hoje, Senhor, renunciamos a todas as armas do ódio e agressão em nossos pensamentos, palavras e atos. Renunciamos ao ressentimento e à mágoa que nos levaram a atacar os outros e a nos prejudicar. Hoje, renunciamos a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra nós e contra os outros. Senhor, nos limpe de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que possamos dar os passos necessários para instalar a paz em nosso coração e oferecê-la ao mundo. Não nos deixe esquecer que cada ato nosso é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abrimos nosso coração para enviar a energia do amor a todos os líderes mundiais e abrimos nosso espírito para colaborar na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abrimos nossos olhos para nos conscientizar de tudo o que podemos fazer ou dizer para promover a presença da paz. Reconhecemos que a paz começa a partir de nós e nos entregamos confiantemente em suas mãos. Dedicamos cada ideia, cada palavra e cada um dos nossos atos à criação, manutenção e propagação da paz. Senhor, faça com que a luz da paz reine em nós, que a presença da paz reine em nós. Faça com que o poder da paz irradie através de cada um de nós, que a paz envolva todo o universo, que a paz prevaleça entre todos os seres da criação. Assim é e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mais uma vez, reunidos em nome da espiritualidade maior, reunidos em busca do amor do Pai maior, reunidos em busca da conscientização de que necessitamos da paz. Então, juntos, nós vamos saudar a toda a criação, a todos os orixás, saudar a Oxalá, nosso Pai maior, pedindo que a energia de Oxalá se estabeleça no nosso planeta, a energia do amor e da paz. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, também pedindo, mais uma vez, pela justiça divina em nossas vidas e no nosso planeta.
Saudamos a Iemanjá, a Oxum e a Obaluauê. E que a vibração de todos os orixás penetre em nosso campo vibratório, trazendo o equilíbrio para o nosso dia a dia, para o nosso processo kármico, às vezes tão difícil. Nós saudamos a corrente de Francisco de Assis e pedimos que Francisco nos traga o seu amor, a sua paz, a sua tranquilidade. Saudamos ao Caboclo Tupinambá, que ele nos traga também o equilíbrio necessário para o nosso dia a dia. E agradecemos sempre, na vibração do agradecimento, a todos esses que nos ajudam, que nos amparam, a todos os guias, a todos os mentores, a todos os avatares, a toda a corrente franciscana. Só temos a agradecer. Mas pedimos sempre pela paz, a paz que o nosso mundo tanto necessita. Então pedimos que a energia da paz envolva todos os povos que se encontram em guerra, que envolva governantes e governados, envolva líderes religiosos, que a energia da paz se faça no nosso país, no Brasil, que se faça em nossos lares, mas que se faça principalmente em nossos corações, para que possamos ser nós os mensageiros da paz de Francisco de Assis. Nós pedimos também por todos que sofrem o abandono, a desilusão, por todos que perderam tudo, por todos que se encontram desorientados, sem rumo, por todos que estão nas ruas passando necessidade, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, por todos que estão num leito de dor. Pedimos pelos suicidas, que eles sejam envolvidos na luz. Pedimos também pelos obsessores, pelos nossos obsessores e pelos obsessores de todos, que eles sejam apaziguados pela luz do Pai Maior e envolvidos na paz também. Pedimos por todas as crianças do mundo e pelas crianças da creche Santa Clara e agradecemos a todos aqueles que de alguma forma nos ajudam a Casa de Francisco de Assis a realizar o seu trabalho espiritual e o seu trabalho material. E por fim nós pedimos que a espiritualidade maior envolva e atenda todos os nomes que foram colocados em nossa caixa de pedidos e que todos sejam abençoados. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o maior serve ao menor. Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 30. Surgiu também neles uma dúvida: qual deles seria o maior? Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os chefes deles são chamados benfeitores. Mas vós não sejais assim, porém o maior em vós se torne como o menor. Pois quem é o maior? O que se reclina à mesa ou o que serve? Não é o que se reclina? Vós sois os que permaneceram comigo nas minhas experiências, e eu vos confio um reino, como o Pai me confiou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos sentareis sobre tronos para discriminar as 12 tribos de Israel. Essa discussão ocorreu no momento em que os discípulos se estavam a acomodar à mesa, cada qual julgando-se com o direito de ocupar os primeiros lugares. E vemos Jesus erguer-se de seu posto imediatamente, dando logo o exemplo pessoal do modo de servir, ao lavar os pés de seus discípulos, após o que repassa a lição. Comentário de Torres Pastorino.
Foi uma das mais completas e perfeitas lições do Cristo a respeito da maneira de agir das criaturas. Inicialmente, feita a provocação da aula, pelo fato de os discípulos disputarem os lugares, precedências e méritos, é dada a teoria. Salienta-se a vaidade do homem que, se não ocupa a posição de rei sobre uma nação, quer desempenhá-la no próprio lar, julgando-se o maior, o mais experiente, o mais capaz e pretendendo que todos o considerem a figura máxima no pequenino reino doméstico, do qual se julgam benfeitores absolutos. Todos lhe devem respeito, obediência e serviço. Convosco assim não seja. O maior deve comportar-se como se fora o menor. Os que estão à mesa do banquete não são mais importantes do que aqueles que servem? No entanto, embora tenha recebido do Pai poderes sobre tudo, ali está o Mestre procurando servir. Confiro a vós os poderes que recebi do Pai, porque permanecestes a meu lado, em constante assistência, durante minhas experiências, e sentareis sobre tronos para discernir as tribos de Israel. Também entrevemos nesta lição uma advertência da individualidade à personagem, do eu profundo aos veículos mais densos, quando a personagem total serve integralmente ao eu supremo, ao espírito. Este pode dirigir-se a ela, sem a menor dificuldade, conferir-lhe todos os poderes espirituais recebidos do Pai, inclusive a imortalidade. E, além disso, em vista de a personagem haver permanecido fiel durante as experiências e provações duras do espírito, convidá-la a sentar-se à sua mesa, no festim da imortalidade, colaborando no governo do planeta. Muitos avatares, entre os quais o próprio Jesus, assim agiram e agem, donde Paulo haver perguntado: onde está, ó morte, a tua vitória? Então, esse evangelho aí bem curtinho, né? Falando sobre o maior que serve o menor. Jesus observa o comportamento dos seus discípulos, tá? Ao disputarem o melhor lugar à mesa, que seria ao lado de Jesus, é claro, né? E observa a infantilidade desse comportamento. E tentando trazer um ensinamento, mostra que o maior é quem deve servir ao menor. Por quê? Ele sabe que ele tem luz suficiente e não precisa mais disputar espaços, não precisa mais lutar por posições, não precisa se destacar para ser alguém. Ele simplesmente sabe que a luz que ele emite é suficiente para que os que estão ao lado dele se sintam amparados. Então, a energia de Jesus é tão poderosa que veio para servir e não se envergonha de servir. Ele sabe que essa é a missão dele. Então, Jesus traz esse ensinamento lavando os pés dos discípulos, numa atitude de humildade extrema, que muitos de nós não teríamos coragem de fazer, lavar os pés de outras pessoas, né? Ainda mais se forem pessoas desconhecidas. É a energia de Jesus que estava vibrando naquele momento, mostrando que ele, mesmo sendo o maior, ele não tinha necessidade de se destacar. Todos nós, ele cita aqui, o tirano do lar, né? O tirano do lar é aquela pessoa que não tem poderes fora, mas que dentro da sua casa ela exerce um poder absoluto, de comando, de não ser contrariado ou contrariada, tá? Porque o tirano do lar pode ser homem ou mulher, independe, né? Mas aquela pessoa que exige, que quer o controle de tudo. Isso a gente vê nas famílias, vê nas empresas, vê nas relações de trabalho, pessoas que agem
E então, essas pessoas que ainda agem assim, não compreenderam a mensagem do Cristo. Por quê? A mensagem numa posição superior, quase que humilhando os outros, fazendo dos outros passar por situações. Então, serão necessárias novas reencarnações para que seja que o maior pode e deve servir ao menor. Serão reencarnações provavelmente dolorosas. Atuará fortemente. Então a gente tem que parar para observar o nosso comportamento primeiro. O Evangelho sempre fala com a gente de forma que a gente raciocine para entender se o nosso comportamento é compatível com a mensagem do Cristo, tá? De amar. Então, a gente tem que não analisar o outro, a gente sempre analisa o outro, o que o outro está fazendo, como o outro está se comportando, critica, julga, condena o tempo inteiro o outro, mas esquece de olhar para si, tá? Será que no nosso dia a dia a gente está seguindo as orientações dessa mensagem do Cristo que já veio há mais de 2000 anos? Será que no nosso dia a dia a gente se comporta com doçura com a nossa família? Ou a gente é o tirano, né? Nos nossos trabalhos, na nossa convivência com os nossos amigos, será que a gente consegue ser esse que serve ou a gente é aquele que quer ser servido o tempo inteiro? Então a gente tem que analisar o nosso próprio comportamento, porque é o nosso comportamento que criará karmas futuros. Esses karmas podem ser maravilhosos, tá? Que não seriam nem karmas, tá? Uma vida maravilhosa no futuro, mas também podem ser karmas pesados. Então a gente cita o exemplo aqui de um rei que tinha grandes poderes, mas que não soube honrar essa missão da espiritualidade. Porque quando você recebe grandes poderes, você também, como diz, né, recebe uma grande missão, que é ajudar, que é fornecer condições para que todos que estão ao seu lado também vivam de uma forma digna. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem um poder extremo, ela esquece, tá? E simplesmente começa a passar por cima de tudo. Então, numa vida futura, ele se encontra numa posição não mais de rei, mas de um simples servo. E imagina o espírito ao constatar que a lei de causa e efeito o está trazendo para ele uma lição. Ele perdeu a oportunidade de evoluir quando teve essa missão de comando, de poder plantar o bem, de poder servir a todos aqueles que são menores, no caso, tá? Porque um rei está superior, né? Teoricamente. Mas ele não aprendeu. Então a gente tem que trazer esse ensinamento para a gente. Será que a gente age como o rei, né, nessa vida? Ou será que em vidas passadas nós fomos esse rei e hoje estamos apenas colhendo o que plantamos? Porque a gente só colhe o que planta. Se a gente colhe flores, a gente vai colher flores. Se a gente colhe espinhos, a gente vai colher espinhos. Não há, a lei de causa e efeito, ela é lei e é imutável, tá? Não adianta eu querer plantar espinhos e no futuro colher flores, que não será possível, tá? Serão necessárias encarnações e reencarnações repetidas para que a gente consiga mudar o nosso padrão vibratório para entender finalmente essa mensagem do Cristo que é necessário aprender a amar. Se a gente não aprender a amar, a gente não vai conseguir evoluir. A gente não vai conseguir passar desse planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração para o qual a Terra se transformará no futuro. Nós não teremos vibração necessária para habitar um planeta onde a paz reine. Aí a gente vai no nosso dia a dia, no nosso mundo. O nosso mundo, eu falo isso todo dia que eu venho fazer o Evangelho, o nosso mundo ele está muito difícil, muito violento, muito pesado.
mas é a nossa vibração que está atuando, porque nós somos um conjunto de pensamentos, atitudes e ações, e essa é a energia que a gente está emanando. Então você imagina todo mundo com rancor, com ódio, com raiva, zangado com a vida, porque a vida não deu o que a pessoa achava que merecia. Isso vai criando uma vibração que, unida, se torna uma densidade firme e forte que mantém o nosso planeta desse jeito que está, tão violento. Então, todo mundo, se conseguisse mudar um pouquinho o padrão, o nosso planeta se transformaria num planeta mais tranquilo. O Evangelho fala que quando apenas uma pessoa se ilumina, um grande benefício se dará. Mas o que é se iluminar, né? Como é difícil se iluminar. Porque para se iluminar, primeiro você tem que não se ofender. E as ofensas ocorrem o tempo inteiro. Você tem que perdoar. E ninguém perdoa porque é muito difícil perdoar certas coisas. Tem que amar. Tem que reconhecer no irmão um semelhante e não um inimigo. Tá? Tem que reconhecer que dentro de todos nós tem a partícula divina. Essa partícula divina é igual para todos. Só que para alguns ela já está mais desenvolvida e para outros ela ainda não está desenvolvida, mas todos nós temos o potencial de ser tal qual o Cristo, de ser luz tal qual o Cristo é. Mas para isso é preciso o nosso esforço. Se a gente só espera receber, fica numa posição eu preciso receber e não muda o pior através do esforço próprio, não terá como haver evolução. Né? Então o Evangelho está falando basicamente sobre isso. É necessário que a gente observe as nossas atitudes e não mais a atitude do outro. É necessário que a gente corrija as nossas próprias atitudes se elas forem equivocadas. Isso exige uma análise do nosso comportamento. Então é colocar o espelho na frente e olhar quem sou eu, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, como eu estou atuando neste planeta, como eu estou atuando junto à minha família, como eu estou atuando junto aos meus amigos, como eu estou atuando no meu trabalho, na minha convivência, onde quer que eu esteja, no centro espírita que eu frequento, na igreja que eu frequento, qual é o meu tipo de atuação, qual é o tipo de vibração que eu emito, tá? Porque eu estou emitindo vibração. O tempo inteiro que a gente está falando, agindo, pensando, a gente está emitindo uma vibração. Então a gente está emitindo vibrações amorosas, ou a cada contenda que a gente tem, a gente já sai, né, lançando faíscas, digamos assim. E aí a gente esquece que todo esse sentimento de revolta, de rancor, de tudo que a gente sente às vezes em certas situações, primeiro ele vai passar pelo nosso campo eletromagnético. Então nós seremos os primeiros a ser prejudicados. Então quando a gente deseja um mal do outro, mesmo sem querer, primeiro esse mal vai atingir o nosso campo, então nós vamos ficar mal. E o outro, às vezes, não está nem aí para a nossa existência, nem sabe que a gente existe, tá? Porque ele está em outra sintonia. E aquele mal que a gente, às vezes, quer direcionar para ele, não vai e fica só armazenado na gente, tá? Então, o Evangelho também fala para a gente ser inteligente, sempre fala isso. Sejam inteligentes. Ser inteligente é perceber que se a gente faz o mal, ele voltará em dobro para a gente. Se a gente entra em brigas, as brigas nos perseguirão constantemente. Se a gente não tem paciência, não tem amor, não tem tolerância, não tem respeito, tudo isso também, de alguma forma, retornará para a gente. Pode não retornar nessa vida, mas pode retornar em vidas futuras, porque a gente está plantando a cada dia o que a gente vai colher. E aí é a utilização do livre-arbítrio, cada um escolhe o seu caminho, mas na hora de reclamar, ninguém tem direito de reclamar, porque foram escolhas próprias. A pessoa que escolheu, tá? Porque os ensinamentos estão aí há mais de 2000 anos, todo mundo já sabe, mas é que praticá-los é extremamente difícil, porque exige de nós uma força de vontade que a gente não tem. É mais fácil reclamar, é mais fácil criticar, é mais fácil ter raiva, é mais fácil ter rancor. É muito difícil perdoar, é muito difícil oferecer a outra face,
Então a gente tem que parar e analisar. Hoje o Evangelho, como todos, é para nossa reflexão. O que eu estou escolhendo para mim, como eu vou viver no futuro, nessa vida ou em próximas vidas. Tá? Nós vamos pedir forças para o passe, esse passe que cura, que equilibra, que transforma as nossas energias, desde que para isso nos coloquemos à disposição. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.